Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala com vocês é o Takezo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo aqui no Spotify ou aqui no YouTube, uma vez que esse áudio ele vai para as duas plataformas. Antes da gente continuar o podcast de hoje e entrar no assunto de hoje, eu queria convidar vocês que estão me escutando a seguir também a nossa página lá no Instagram, é @Diário Tático. Segue a gente lá, porque lá todo dia a gente posta alguma coisa referente aos assuntos que nós tratamos aqui do podcast, tá certo? Além também dos vídeos que a gente posta no YouTube, ok? Então, aviso dado, vamos partir aqui para o assunto de hoje, que não tem nada a ver com Airsoft, que foi o tema do nosso último podcast Diário Tático aqui no Spotify e no YouTube. Hoje nós vamos falar de um assunto que já está na boca de todo mundo, já faz uns 2, quase 3 meses, que é a invasão da Rússia na Ucrânia, né? Vamos comentar um pouco a respeito dessa situação que está acontecendo ali na área do leste europeu, falar um pouco do nosso ponto de vista, lembrando que isso aqui, tudo que eu vou falar, pessoal, é pura opinião, né? Eu não sou especialista em nada, eu sou, como eu disse no primeiro episódio, apenas um aficionado por esse tipo de assunto, né? E aqui eu só quero utilizar esse podcast como uma forma de registrar as minhas ideias e opiniões e quem sabe, né, fazer uso da palavra para poder dividir com vocês isso, trazendo um debate saudável, ok? Então bora falar um pouquinho desse conflito que estourou no leste europeu. Para começar, pessoal, é interessante a gente comentar um fato de que a Rússia já estava se preparando para fazer isso, né, há muito tempo, né? Se você for ver a cronologia dos acontecimentos e as coisas como elas iam acontecendo, né, desde do começo da última década, né, que compreendeu de 2010 até 2020, você observa que a Rússia já estava tomando ali forma economicamente de maneira em que muito do seu investimento, muito do PIB do país estava sendo investido na área militar, né? Não é à toa que a gente consegue ver a Rússia com novos projetos como o Armata, né, que é o novo blindado russo, o PAK-50, que é o novo, dizem, né, que é um caça de quinta geração russa, tem gente que diz que é um caça 4++, não importa, né? O fato é que Vladimir Putin está usando o PIB russo há muito tempo para fazer investimentos na área militar. E obviamente uma nação como a Rússia, né, ter todo esse investimento jogado em cima da área militar não era por acaso, né? A Rússia está ali num local praticamente cercada por países que têm outros interesses que não são o mesmo do dela. É um país, né, que é considerado por muitos como uma cleptocracia, e para quem não sabe o que é uma cleptocracia, é nada mais do que uma democracia que é regida por ladrões, né? A palavra clepto vem de furto, ladrão, né, roubo, e cracia é como se fosse uma organização. Por muitos, a Rússia também é chamada de Estado mafioso, né? Uma vez que lá operam coisas como o Shadow Economy, que é uma economia paralela, existe um nível de corrupção muito alto envolvendo ali o governo, e é exatamente essa corrupção, né, que mantém Vladimir Putin no poder, né? Então esse podcast é para tratar um pouco desse assunto. Bom, quando eu recebi a notícia que a guerra tinha estourado, eu lembro disso, cara, foi exatamente às 5 horas da manhã, não, às 4:30 da manhã, eu tava em São Paulo, no meu último dia de férias em São Paulo, eu tava lá e a gente tava se organizando, já arrumando as coisas para ir para Guarulhos, pro aeroporto de Guarulhos, quando eu peguei meu celular, comecei a ver umas coisinhas antes de sair e observei lá que a Rússia tinha iniciado uma invasão na Ucrânia. Bem ali, a guerra estourou. A guerra que todo mundo já esperava, que todo mundo já estava ali naquele receio de que aconteceu ou não, acabou acontecendo. É bom lembrar que a Rússia não declarou guerra à Ucrânia, né? Ela simplesmente invadiu o território ucraniano, né? Sem aviso. Sendo que o Vladimir Putin durante muito tempo ficou mentindo, dizendo que não é para se preocupar, que não vai haver invasão, que tudo que estava sendo feito na fronteira ucraniana era apenas exercícios com a Bielorrússia. Mas no fundo a gente sabia que ali, né, o Vladimir Putin já estava planejando algo. Muita gente era descrente, né? Muita gente era incrédula em relação a realmente essa invasão ocorrer. Eu já tenho uma visão meio black pill do negócio, eu tenho uma visão
um pouco mais realista da coisa. Então quando a gente vê uma nação do tamanho da Rússia fazendo todas aquelas movimentações na fronteira, quando a gente vê toda aquela mobilização de blindados, de soldados, né, de aeronaves, a gente sabe que não é um simples exercício, cara, que ali tem coisa, e realmente tinha. Eu voltei de São Paulo para cá, para a cidade onde eu moro, aqui no Maranhão, aqui em São Luís, pensando dentro do avião muito, né, sobre os desdobramentos dessa guerra. E eu vou falar a verdade, cara, eu achei que seria uma guerra rápida, confesso. Por quê? A ideia da Rússia em invadir a Ucrânia foi simplesmente fazer uma guerra, quase que uma blitzkrieg, né, de modo que a Ucrânia pudesse se render rápido, ok? E não tivesse tantos problemas assim. Entretanto, a Ucrânia não fez exatamente o que os russos estavam planejando. Ela foi totalmente na contramão daquilo que se esperava e lutou bravamente, né, contra os invasores. Muita dessa luta estava ali caracterizada na presença do presidente Volodymyr Zelensky, né, que é o presidente atual da Ucrânia, que muita gente o acusa, né, de várias coisas, assim, coisas que na minha opinião são até infundadas, porque não tem provas, né, obviamente. Inclusive o próprio Vladimir Putin o acusa de nazista, sendo que o Volodymyr Zelensky ele é um cidadão que tem origem judaica, né? Então é uma coisa que não compete, né? Uma coisa assim que não dá para entender muito bem. É claro que a gente existe dentro desse conflito militar a sombra do nazismo, né, que é representada dentro da Ucrânia pelo chamado Batalhão de Azov, né, que opera mais ali na área de Mariupol, né. Mariupol é uma cidade que já caiu, né, praticamente já caiu em mãos russas. Então não se sabe dizer exatamente onde é que está operando agora esse batalhão, o Batalhão de Azov, que é acusado constantemente de ser um batalhão formado por neonazistas, mas isso aí é assunto, né, quem sabe, para um outro podcast. Sabendo do que está acontecendo nessa guerra, né, em relação à forma como ela se desdobrou, a gente pode perceber que ela está dividida em duas partes. A primeira foi a prepotência russa em achar que a Ucrânia se renderia rápido, e por isso eu acredito que Vladimir Putin cometeu o mesmo erro de Adolf Hitler na Segunda Guerra em mandar o exército, as forças dele em várias frentes, ao invés de focar apenas em uma. Eu acredito que isso foi um erro estratégico muito grande. Lembrando, não sou especialista para falar com propriedade de especialista, isso é uma opinião pessoal. Mas se você pegar um mapa tático do que acontece na guerra da invasão da Ucrânia, você percebe que a Rússia ela enviou tropas em várias frentes, e essas frentes receberam muita resistência e as baixas foram altíssimas, né? Os números hoje contam que a Rússia perdeu para mais de 15 mil soldados, fora a quantidade exorbitante de blindados, helicópteros de combate, caças e, obviamente, uma parte da sua força naval, né? Foi de certa forma um vexame para os russos terem um dos seus principais, se não seu principal navio afundado por um país que sequer tinha marinha operacional, né? Então é uma coisa muito vergonhosa para a Rússia, né, nesse sentido. Se você for pegar esses acontecimentos, você percebe o seguinte: quando a invasão iniciou-se, né, que a Rússia investiu totalmente contra a cidade de Kiev, né? Eu aprendi essa pronúncia Kiev vendo as notícias da guerra, porque até então para mim era Kiev, só que o certo a se pronunciar é Kiev, porque a pronúncia Kiev ela é uma pronúncia dita em ucraniano de fato, enquanto Kiev é uma pronúncia vindo já do russo, né? Então o certo mesmo é falar Kiev, né, que é a cidade dentro da Ucrânia. Então, falando sobre isso, a gente percebe que quando a Rússia investiu contra Kiev, ela sofreu ali talvez as suas maiores baixas e perdas. Até hoje ninguém sabe explicar no norte da Ucrânia quais eram os objetivos russos, principalmente com a tomada de Chernobyl e a decisão extremamente errada de se cavar trincheiras, né, perto daquela área ali que a gente sabe é uma área totalmente radioativa, né? Totalmente proibida até de pisar ali por conta da radiação. Então ninguém sabe exatamente no norte da Ucrânia qual era a ideia de Vladimir Putin e da Rússia nessa invasão. Havendo muitas baixas, né? Havendo muitas perdas de material e de pessoal,
A Rússia empreendeu então uma retirada que também não foi tão boa assim, foi até um pouco desastrosa, porque perdeu-se muito equipamento e muito pessoal nessa retirada, em inúmeras emboscadas. E nessa retirada, né, Vladimir Putin assume que os objetivos no norte da Ucrânia foram conquistados. Mentira, né? Isso é um fato. Mentira alguma. A verdade é que os russos no norte da Ucrânia tomaram, né, como a gente chama, né, aqui no jargão popular, tomaram um senhor sambacu, né, que é praticamente tomaram porrada no norte, sabiam que não tinham mais como manter a guerra ali, então se limitaram a descer a fronteira para o território mais ao sul da Ucrânia, lutando então ali na área, né, do Donbass, né, que já é uma área que está em conflito desde 2014 com a primeira invasão russa. A Rússia sempre usa o Donbass, a parte ali da Crimeia, né, Donetsk, aquela área toda ali, como uma desculpa para poder invadir o território ucraniano, dizendo ela que ali são regiões que querem ser anexadas à Rússia, né? Regiões separatistas que querem fazer parte da Rússia. E a gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe que é verdade, existem ali pessoas de etnia que é mais ligada para o lado russo do que para o ucraniano. A gente sabe que existem pessoas ali realmente intencionadas em fazer parte da Federação Russa ao invés da Ucrânia. Mas a gente também tem que entender que aquela região toda, independente do que a minoria diz, né, ou a maioria, tanto faz, é uma região pertencente à Ucrânia, né? Então essa é uma questão que poderia ser discedida no campo diplomático, né, no campo da conversa. Mas ali no leste europeu a gente já sabe, né, que as coisas não são bem assim. Já de muito tempo atrás as coisas lá são resolvidas de uma forma muito mais grotesca. A gente tem como exemplo aí mesmo, já indo um pouco ali pro lado da Sérvia, né, a Primeira Guerra Mundial, né, que o estopim foi a morte, né, do regente lá do Ferdinand, né, Francisco Ferdinand, que foi o estopim para a Primeira Guerra. Tudo isso aconteceu na época na Sérvia, né, leste europeu. Então aquela região ali, ela é muito conhecida, cara, por ser uma região que tudo é resolvido na base do conflito. Aquela região foi conhecida por ter várias guerras, inclusive Guerra da Iugoslávia, a Guerra da Chechênia, né, que foi uma guerra onde a Rússia invadiu a Chechênia. E hoje ninguém entende porque os chechenos defendem os russos, né? Ninguém entende aquilo ali, mas enfim. Então é uma região muito complicada por conta da quantidade talvez enorme de etnias que vivem ali, pessoas que têm suas diferenças e que obviamente é muito difícil você resolver as coisas ali na base do campo diplomático, né? Então a Rússia tomou para si a missão de invadir a Ucrânia, segundo eles, né, falando de uma forma bem resumida, né, é uma invasão preventiva, né, porque a Rússia se viu acuada com o avanço da OTAN naquela área ali que compreende já a parte da Ucrânia. E falando em OTAN, hoje, né, gravando este podcast, hoje é um dia 12/5/2022. Os podcasts eles nunca saem nos dias que são gravados, eles sempre são gravados antecipadamente e saem depois de uns dias. Hoje, enquanto eu estou gravando esse podcast, a Finlândia anunciou, né, que está iniciando ali o processo total de adesão à OTAN, cara, né? Então isso daí é uma prova de que a Rússia já não consegue manter a pressão sobre alguns países. E caso você não saiba, a Finlândia é um país que tem uma extensa área fronteiriça com a Rússia no norte do globo, e a área onde que a Finlândia faz essa fronteira é uma área que do lado russo tem muitas instalações militares, né? Então assim, é uma situação muito complicada para a Finlândia estar ali fazendo fronteira com um país que todo mundo, né, acusa de ser um país invasor, e acusa com razão, né, uma vez que os fatos estão aí para provar isso. Então a Finlândia, ela busca para si ali uma forma de se proteger, né, uma forma de proteger o seu território, sabendo ela que será uma grande adição para as suas frentes à OTAN, e a OTAN também com a Finlândia. E assim, de fato, né, a Rússia sentiu-se pressionada por conta do avanço da organização da OTAN, né? A influência americana colocada na Europa, junto com outros países do bloco, né, já estavam pressionando muito a Rússia. Mas aí que tá, né, é aquela questão. A Rússia faz isso hoje, essa invasão, né, de países, muito por conta da garantia que ela tem em suas armas nucleares, né? Se a Rússia fosse uma nação
que tivesse apenas ali os seus aparatos militares, a sua força militar, sem contar as ogivas, mísseis, né, e todo o equipamento nuclear, a Rússia talvez não tivesse, né, toda essa coragem, né, para fazer esse tipo de ação ali. Até porque se fizesse, né, era muito mais fácil conter, né, se fosse nesse caso. Mas a verdade é que hoje em dia a guerra em si, ela nunca acabou. Uma vez que as armas nucleares estão aí espalhadas por todo o planeta. E de fato são armas que, se você for parar para pensar, elas têm uma conotação de ser armas que trazem a paz. Sabe por quê? Porque simplesmente uma arma nuclear, a ideia dela é a mesma ideia como eu posso dizer, a mesma ideia que é colocada numa arma nuclear é a ideia que a gente tem ali de uma, como eu posso dizer, de uma arte marcial, né? Miyamoto Musashi mesmo já dizia no livro dos Cinco Anéis que o objetivo final das artes marciais é não ter que usá-las. E essa mesma ideia pode ser aplicada no sentido das armas nucleares. São armas que foram criadas para não ter que ser usadas, elas são armas de dissuasão. Se você for pesquisar no YouTube, canais especializados, canais que já falam do militarismo, entre eles eu posso citar aqui o Hoje no Mundo Militar, que é um canal que eu assisto todo dia praticamente. O Marcelo, né, o dono do canal, ele falou uma vez sobre armas nucleares essa frase, né, que são armas de dissuasão. O que isso quer dizer? São armas que estão ali, podem ser usadas, mas o objetivo principal delas é apenas dissuadir o inimigo, com aquela velha frase: olha, se tu fizer isso, eu tenho uma arma nuclear aqui e tu some. Entendeu? Então é para isso o objetivo inicial de ter esse tipo de equipamento, esse tipo de aparato militar, esse tipo de arma, é dissuadir o inimigo. E numa situação hipoteticamente crítica, ser usada. Que aí já não tem mais como voltar atrás, né? Então todo esse circo armado pela Rússia, ali naquela área da fronteira com a Ucrânia, nada mais é, né, do que um erro gigantesco de Vladimir Putin e do seu séquito militar, achando que a Ucrânia se entregaria fácil, né, e que eles criariam na Ucrânia um estado tampão. O que é um estado tampão? Olha só, você tem aqui o território russo na sua direita. Imagina na sua direita e na cabeça o território russo, na esquerda o território da Europa, né, que compreende os países da OTAN. E no meio existe um país gigantesco chamado Ucrânia. Entendeu? Então o termo do país, da nação, do governo, do estado, do país tampão, é justamente aquele país que fica ali, entendeu? No meio disso tudo, né? Impedindo que haja um avanço do lado esquerdo para o direito, certo? E dessa mesma forma, talvez do direito para a esquerda, mas como ele já é um estado tampão, ele também ao mesmo tempo é um estado vassalo, ou seja, um estado servo. Um exemplo, Chechênia. A Chechênia, ela se tornou um estado vassalo. De certa forma um estado tampão, mas ela é tão pequena que ela não consegue merecer esse título, né? Mas ela se tornou um estado vassalo, que é um estado que faz as coisas que Vladimir Putin manda. O próprio líder que está ali, o Kadyrov, né, o Ramzan Kadyrov, ele é um fantoche, né, um fantoche de Vladimir Putin no meio de toda essa confusão, né? E fora a Chechênia, nós também temos a Bielorrússia, né, do Lukashenko, que é um país que também pode ser dito como um estado tampão. E no entanto, o Lukashenko, ele tem aquele perfil de ser um governante vassalo da Rússia, né? Mas ele também tem ali, né, o seu receio quanto ao resultado que essa guerra vai trazer. Tanto que em certas ocasiões ele já falou que ele não esperava que essa guerra fosse demorar tanto. Acho que na cabeça do Lukashenko ele apoiou tudo isso achando que vai ser rápido, a Ucrânia vai se render rápido, show de bola. Não foi bem assim, né? Se não fosse a perseverança, se não fosse a tenacidade, né, a vontade de lutar pela liberdade do povo ucraniano, isso realmente teria acontecido, mas não foi o que aconteceu. Uma coisa é, se a nação ela valoriza sua liberdade, ela tem que estar disposta a lutar por ela, porque sempre haverá aquele que vai tentar tirar sua liberdade. E isso é uma coisa que a gente não traz apenas para o mundo militar e o mundo das guerras, a gente fala no nosso dia a dia. Ora, o nosso projeto aqui, o Diário Tático, ele tem a sua frase lá no Instagram dizendo, né, o diário da guerra cotidiana. Cotidianamente nós estamos em guerra, seja com nós mesmos, seja contra as intempéries, né, que são colocadas pra gente do mundo, as dificuldades, entendeu? Então a gente tem que estar disposto
a lutar pela nossa liberdade. Seja no trabalho, seja em casa, seja com a família, etc e tal. E esse, eu acredito, é o pensamento de todo patriota ucraniano, de toda pessoa que está ali lutando para manter o seu país livre, né, de um poder tirânico, de um poder que está tentando invadir o seu país de uma forma completamente nociva, né? Então, aquela guerra ali, o resultado dela vai ser uma guerra que vai se alastrar por muito tempo ainda, se a Rússia não decidir se retirar dali, coisa que eu acho que dificilmente vai acontecer agora, mas isso é uma aposta, pode ser que não, pro bem de todo mundo seria bom que não fosse. Então é uma guerra que é chamada guerra de procuração, aquela guerra longa, desgastante e que no final de tudo só quem vai sair perdendo é a própria Rússia, uma vez que as sanções estão cada dia mais apertando a área econômica do país, enquanto que a Ucrânia está sendo armada até os dentes pela OTAN. Os Estados Unidos já está enviando obus, já está enviando mísseis Javelin, que é um dos melhores sistemas antitanque que existe. A gente sabe que a Rússia é conhecida por ter uma formidável quantidade, né, de blindados, né? Mas esses blindados praticamente são papel perto do míssil Javelin, né? E a Ucrânia está usando em uma quantidade absurda o Javelin em campo, de tal forma que até o próprio Estados Unidos já pediu, né, para as fábricas aumentarem a produção dos mísseis Javelin. E fora isso, existe a França, que também está mandando obuseiro para lá, Polônia, que também está enviando equipamento, países do bloco da OTAN, todos esses países, principalmente os países que fazem fronteira com a Rússia, estão armando a Ucrânia porque sabem que se a Ucrânia cair, eles serão próximos. Polônia que o diga. A Polônia é um dos países mais temerosos nessa situação porque sabe que se o vizinho ucraniano cair, o próximo alvo vai ser ela. E a Finlândia também sabe disso e por isso está tomando essa ação preventiva de se aliar à OTAN, certo? Então, pessoal, esse é o terceiro podcast do Diário Tático. Hoje a gente está falando um pouco, né, a nossa visão sobre o conflito, né, russo-ucraniano, a invasão, na verdade, russa da Ucrânia. Esse com certeza é o podcast até agora mais longo, já está passando dos 20 minutos. Eu agradeço aqui a sua audiência, agradeço aqui o seu apoio. Quero pedir mais uma vez a vocês que me dê essa força aí no meu projeto do Diário Tático, seguindo a gente aqui no Spotify e no YouTube e também lá no Instagram, que é o local onde diariamente eu faço postagens dentro do nosso tema de atuação. Tá certo? Agradeço mesmo a todos que estão dando esse apoio, tá certo? Fiquem com Deus e até o próximo podcast. Valeu! Este podcast foi produzido pela Casumbar Digital.